Ok. Então, vamos elevar nossos pensamentos, à espiritualidade superior, a Jesus Cristo, ao Deus Todo-Poderoso, que nos deu o dom da vida, e agradecê-los pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, em comunhão de ideias, conversando, discutindo, estudando juntos para crescermos como pessoas, né, pessoalmente e espiritualmente. Enfim, espero que tenhamos hoje uma boa reunião, que seja produtiva e que saiamos daqui melhores do que entramos. Assim seja. Então, Calazans hoje vai continuar, né, o estudo dele. A palavra é sua, viu, Calazans? Eu vou compartilhar o arquivo aí. Bem, eu parei no 19, hoje inicio o meu slide 20, falando ainda de gerador mediúnico. E lá André Luiz diz, estabelecido um fio condutor de um para o outro que, em nosso problema, representa o pensamento de aceitação ou adesão do médium, a corrente mental desse ou daquele teor se improvisa em regime de ação e reação, atingindo-se o necessário equilíbrio entre ambos, anulando-se desde então a diferença existente pela integração das forças conjuntas em clima de afinidade. Bem, em clima de afinidade, aí não é só essa afinidade no sentido moral, né? Também tem afinidade no sentido moral, mas não é só ela, né? Porque o que conta aí é o pensamento de aceitação ou adesão do médium, né? Que é válido em termos de fenômenos mediúnicos de efeitos inteligentes, pois alguns fenômenos de efeitos físicos podem ocorrer malgrado a vontade ou mesmo a consciência de um médium, né? Conforme esclarece São Luís nas questões 15 e 18 do item 74 do Livro dos Médiuns, que mais à frente eu vou mostrar. Então, essas palavras não significam afinidade no sentido de semelhança, né? Clima de afinidade, semelhança no sentido de sentimentos, preferência e pensamentos, né? Mas isso não significa que seja impossível uma comunicação mediúnica através de médios que pensam de modo diferente, pois que basta que o médio exerça o pensamento, né, como colocado, de aceitação ou adesão para a comunicação ocorrer, né? Se fosse só por afinidade moral, né, teria um problema, né? Como, por exemplo, pessoas mais evoluídas iriam comunicar-se com espíritos menos evoluídos, né? Então, por exemplo, como Chico Xavier poderia dar comunicações a espíritos malévolos, obsessores, extremamente desequilibrados. Então, não é questão só dessa afinidade moral, né? E nós vemos, por exemplo, no slide seguinte, as duas questões que eu citei anteriormente lá do Livro dos Médiuns, como é dada essa atuação, né? No item 15 é colocado, pode o espírito atuar sem o concurso de um médium? E os espíritos respondem que pode atuar à revelia do médium. Quer isso dizer que muitas pessoas, sem que o suspeitem, servem de auxiliares aos espíritos. Delas aurem os espíritos como de uma fonte, né? O fluido animalizado de que necessitem. Assim é que o concurso de um médium, tal como entendeis, nem sempre é preciso, né?
o que se verifica principalmente nos fenômenos espontâneos, né? Já no item 18, nesse mesmo capítulo do Livro dos Médiuns, é colocado, né, perguntado que papel, nesse caso, desempenha a vontade do médium. E a resposta é o de atrair os espíritos e secundá-los no impulso que dão ao fluido. E na letra A, é sempre indispensável a ação da vontade, né? Aumenta a força, mas nem sempre é necessária, pois que o movimento pode produzir-se contra essa vontade, ou, a seu mau grado, isso se prova haver uma causa independente do médium. Então, há essa possibilidade de, né, nessa afinidade, como foi colocado anteriormente, aí, desse fio condutor, né, que representa o pensamento e a adesão do médium, mas há situações também em que ocorrem sem essa aceitação ou adesão do médium, né, como foi colocado no Livro dos Médiuns que eu citei. Ô, Calazans, Pronto. Porque tem muito médico que acha que comunicação é só o que se dá em reunião mediúnica. E conforme o próprio Livro dos Espíritos deixa claro, né, a interferência dos espíritos na nossa vida é muito mais do que nós imaginamos. Então, às vezes as pessoas dizem assim, não tem mediunidade nenhuma. Aí ele entra dentro de casa, por qualquer razão, e um espírito ou já estava ali, ou entra ali, e de repente ele quer promover uma briga entre ele, ou o filho, ou a esposa, e ele simplesmente cria na mente daquele médium que acabou de chegar alguma coisa e promove uma briga. É uma comunicação mediúnica, independentemente do médium querer ou não. Isso. E isso chama afinidade. Que não é afinidade, é só moral, né? Porque as pessoas acham que afinidade é só moral, e não é. Né? Não é. Né? Continuando, um gerador mediúnico ainda, né? É colocado, se quisermos sustentar o continuismo de semelhante conjugação, é imprescindível conservar entre os dois um gerador de força. Então para se manter nessa comunicação, quando está se dando essa comunicação, né, através do médium, para se manter isso aí, é necessário... Opa, só um minutinho que está... Desculpem. Se quisermos sustentar o continuismo de semelhante conjugação, é imprescindível conservar entre os dois um gerador de força, que, na questão em análise, é o pensamento constante de aceitação ou adesão da personalidade mediúnica, no caso médium, né? Através do qual se evidencie incessante o fluxo de energias conjugadas entre um e outro, porquanto a corrente de forças mentais destinada à produção desse ou daquele fenômeno ou serviço circulará no condutor mediúnico em razão do campo de energias mento-eletromagnéticas existente entre a entidade comunicante e a individualidade do médium. Então, o André Luiz prossegue na analogia, né, entre a mediunidade e o circuito elétrico, dizendo que para sustentar esse continuismo da corrente mediúnica, né, assim como no caso do circuito elétrico, é necessário que o gerador mantenha a diferença de potencial, mantendo o acúmulo de cargas elétricas entre os terminais do mesmo. Então, né, imprescindível conservar entre os dois o médium... O Henrique levantou a mão, acho que ele tem alguma dúvida. Tá, só um minutinho. Só terminar o parágrafo aqui. É imprescindível conservar entre os dois, médio e desencarnado, um gerador de força que, na questão em análise, é o pensamento constante de aceitação ou adesão da personalidade mediúnica. Pode falar. Quem está querendo? Não, eu tava com a dúvida que é a seguinte, talvez eu esteja confundindo as coisas por falta de conhecimento. O Vicente mencionou que é possível, por exemplo, que o espírito, de alguma forma, interfiram, né, no nosso dia a dia, criando circunstâncias que geram conflitos,
ou seja, circunstâncias negativas, mas eu acho também que poderiam gerar circunstâncias positivas. Isso seria, digamos assim, um efeito dos espíritos sobre a matéria, né? Ou sobre outros espíritos que somos nós, mas encarnados, né? Mas tem também, a gente considerar assim, a questão do que chama, sei lá, mapa kármico, alguma forma já de reencarnação e alguns, por assim dizer, algum tipo de vida que a gente vai ter que viver aqui na Terra. A minha questão é a seguinte: quando a gente vem com uma certa tarefa de fazer, cumprir algum tipo de tarefa assim, os espíritos também eles influem também para que esse caminho nosso kármico, assim, melhor, esse caminho reencarnatório seja realizado? Não sei se ficou claro o que eu estou perguntando. A influenciação, até como o Vicente disse anteriormente, eu vou falar até na frente também sobre isso, a influenciação há constantemente na nossa vida, né? A gente não, é muito grande essa influenciação dos espíritos na nossa vida. Então, como pode ter aqueles que estão tentando nos ajudar a cumprir a nossa programação reencarnatória, tem aqueles que querem o nosso fracasso, os nossos compromissos aqui. Mas isso vai depender de nós, né? Como nós estamos lidando com o nosso dia a dia, com os ensinamentos de Jesus, com o equilíbrio nosso, como está sendo a nossa conduta, né? Então, interferência para o bem e para o mal vai sempre existir, mas muitas vezes atrelado ao nosso comportamento, à nossa atitude, né? Então, a responsabilidade é nossa. Perfeito. Obrigado. Calazans, a Paula e a Fernanda tem uma pergunta também. Por favor. Paulo e Fernanda, pode falar. Não estamos te escutando. Ligar o microfone. Pois é, eles não estão conseguindo falar. Calazans, continua então, que aí mais para frente, quando eles conseguirem, eles perguntam. Pronto? Conseguiu? Não, Aline, sou eu, a Sandra. Rapidinho. Ah, tá. Eu não concordo muito, porque fica parecendo que nós estamos isentando da responsabilidade das nossas atitudes. Porque o que eu escuto muito é assim, tá vendo? O espírito ali provocou, porque foi o espírito. Em reunião mediúnica, eles começam a rir da gente, porque tudo a gente joga para eles. Então, tem a nossa parte também que cabe aí. Tem a nossa responsabilidade por tal atitude. E isso tem que ficar muito bem explicado, porque fica parecendo que é tudo espírito, entendeu? É claro que eles interferem muito, mas também tem a parte do ser humano ali. Tem a responsabilidade nossa. Assim, é assim que eu Sandra, eu penso. acho que é tipo assim, é igual tá vendo televisão. Você vai escolher o canal que você quiser, entendeu? Pode estar passando um documentário super instrutivo, super edificante, pode estar passando um filme de terror, uma coisa sensual, uma coisa erotizada em excesso, e aí você vai escolher, é você que escolhe. Como diz, a influenciação chega tanto para o bem quanto do bem quanto do mal, mas quem escolhe por afinidade, igual você falou, quem que aderiu? Fui eu, não fui? Então, quem influenciou não é completamente responsável pelas minhas ações. Eu é que aderi ao pensamento que foi me proposto. Agora, a minha índole que atraiu isso, entendeu? Não, eu entendi. A responsabilidade é Então, nossa. eu estou falando porque esse estudo vai para o YouTube, eu estou falando que tem que ficar muito bem explicado, porque do jeito que é colocado, parece que a gente é uma marionete que não tem isso. vontade própria. Mas essa entendeu? influenciação ela chega, Sandra,
Porque a gente abriu, a gente foi lá no canal. Não, eu sei disso, é porque eu tô cansada de escutar, a minha mãe, ela tem mania disso. Tá vendo ali? É o espírito. Isenta a responsabilidade da pessoa. Eu falei, não, o comportamento é da pessoa. O espírito só está intensificando, entendeu? Só para ficar bem claro. Bem, eu lembro, se não me engano, no livro no livro Ação e Reação, né, há uma conversa do obsessor até falando com Deus isso, como que é o trabalho dele, o processo dele para nos agir em cima de nós. Então, lá era um espírito, né, eram dois irmãos que estavam perseguindo lá o sobrinho e, né, o sobrinho ter determinado tipo de atitude. E ele falou lá, o que é necessário é só ver o desejo central nosso. Qual o desejo central nosso do dia a dia? Quais os nossos pensamentos? Quais os nossos sentimentos? O espírito vai trabalhar em cima disso, dentro daquilo que nós temos dentro de nós. Quais são os nossos propósitos? Quais são os nossos objetivos diários? O que nós estamos buscando diariamente? Então, é como soprar uma brasa. Está lá. Eles não colocam nada dentro de nós. Então, o cuidado, o orar e vigiar, como Jesus pediu, é responsabilidade nossa, né? De ver que tipo de conduta, o que nós estamos dando essa abertura, abrindo a porta para a atuação deles, né? Tá? O Paulo e a Fernanda estão respondendo aqui, ó, nosso áudio não está saindo. O que queríamos dizer é que a espiritualidade superior nos inspira, respeitando o nosso livre-arbítrio. Os inferiores nos influenciam de tal forma que, se estivermos na mesma sintonia deles, aí, ó, iremos ser facilmente conduzidos por eles. Mais algum comentário, alguma pergunta? Vicente, você quer falar alguma coisa? Pode continuar, então, Calazans. Bom, tá. Bem, com relação a pensamento constante de aceitação, né? Com relação a esse constante aí, a palavra constante adiciona um conceito muito importante na aplicação da atividade mediúnica na ajuda a espíritos desencarnados sofredores. Essa palavra significa o quê? Manter a concordância, a aceitação do fenômeno mediúnico de acordo com a vontade do médium. Então, a importância disso está no fato de que basta o médium não querer que uma comunicação deixe de ocorrer. Se o espírito comunicante desejar, através do médium, né, externar, por exemplo, um ato, uma palavra incondizente com a nobreza e elevação de uma reunião mediúnica, basta o médium não querer, para sustar, né, o impulso menos digno do espírito. Então, isso leva, portanto, a uma consequência importante para a utilização da mediunidade no trabalho de socorro a espíritos sofredores, né? O médium sempre detém o controle da comunicação, daquilo que o espírito pretende dizer ou fazer. Então, basta que o médium perceba o excesso, né, para coibi-lo ou simplesmente desfazer a corrente mediúnica. E lembrando, né, que daí a importância do estudo da educação mediúnica, né, do preparo para participar de uma reunião mediúnica, né? Então, não é algo, né, que só pelo fato de ter uma mediunidade ostensiva pode participar. Então, a importância mesmo de ter esse estudo, né, tal como nós estamos fazendo, para entender todo o processo e, no caso aí, né, verificar que essa comunicação está... A Isabel levantou a mão. É porque eu não vejo a tela. Tá ok. Pode falar, Isabel. Por isso que eu estou avisando. Ah, tá. Bom, eu acho que eu vou perguntar uma coisa meio boba, gente, mas é porque isso está me confundindo um pouco. Pelo seguinte, quando vem essa questão do pensamento constante de aceitação, me deixa um pouco confusa, assim, porque eu até entendi, até tinha visto um estudo que tinha colocado a questão como se, assim, para a gente manter corrente elétrica, era como se estivesse mantendo um interruptor ligado, né, igual quando você quer acender uma luz. Aí eu fui tentando entender dessa maneira. E aí, pelo que o Vicente falou, eu também entendi que, assim, você
Independente se é uma manifestação ostensiva ou se é uma manifestação sutil, o mecanismo vai ser o mesmo. Só que aí, na hora que vem essa questão do pensamento constante de aceitação, eu fiquei pensando no seguinte, dá a sensação, igual assim, um médium, ele tem um controle. Deveria. Um médium que às vezes, assim, que é treinado, talvez, né? Não sei se é essa a palavra, mas como que seria esse pensamento constante de aceitação, sendo que eu até entendo a questão da sintonia, né? Então, eu tenho um pensamento e, às vezes, eu abri a porta para que um espírito que inferior me influencie de alguma maneira, certo? Então, eu deixei a porta aberta. Agora, e essas manifestações que acontecem, por exemplo, pela falta de educação do médium, que acontece num momento que não tem que acontecer, né? O que faz com que está lá numa reunião, não está no momento e ele não tem esse controle? Bem, Esse pensamento, você entendeu? Assim, a minha dificuldade é de entender. Pensamento constante de aceitação é diferente disso, mas eu ainda não consegui entender qual que seria essa diferença, entendeu? A minha pergunta? Você colocou, você já deu a resposta quando você falou o médium educado. Um médium não educado, ao participar da reunião mediúnica, pode ocorrer esse fato de ele não ter controle. Então, o espírito fala um palavrão, ele repete o palavrão. O Calazan, na sequência. Esse negócio aí que ela está perguntando, existe um outro detalhe também que a gente precisa entender o seguinte. Pode acontecer, Isabel, você citou aí de comunicação de um médium deseducado que entra para dentro de uma reunião que não é mediúnica, entra com uma reunião pública e ele dá passividade. A realidade é o seguinte, existe também espíritos que eles têm eles têm a ideia de atrapalhar os cultos que são feitos, as reuniões que são feitas. Então, eles podem pegar algum médium desavisado, deseducado, tá certo? E usar o relógio biológico dele e julgar a energia, joga a energia, cria uma energia ali para que no horário X o relógio biológico dele manifeste como se fosse uma manifestação mediúnica. E isso acontece. Então, assim, é claro que a espiritualidade está sempre atento. Existem situações que, às vezes, eles conseguem bloquear, outras não. Recentemente, lá na quarta-feira mesmo, nós tivemos um caso lá, poucos dias atrás, de uma médium completamente desequilibrada, que ela entrou e deu passividade lá dentro. Por quê? Deseducada, desativada, cheia de problemas. E aí ainda tem uma outra questão. Às vezes a pessoa está tão sobrecarregada na vida que ela chega num ambiente igual dentro do centro, que está tudo ionizado, tudo limpo, ela se sente tão bem que ela também acha que ela não merece nada daquilo, porque é uma questão consciencial. Então, assim, é o que a gente chama da comunicação anímica. Tá? É uma comunicação do próprio médium, tá certo? Não querendo dizer que toda vez que acontecer, existe a participação do espírito. Agora, nas casas mal dirigidas, pode acontecer sim de um médium entrar, um médium deseducado, e ali ele dá passividade em qualquer lugar. Isso pode acontecer. Parece que tem mais gente com a mão levantada. Henrique, você quer falar alguma coisa? Isabel também ainda está com a mão levantada. Não, eu não. Então é porque a minha não deslevantou. Tá certo. Então, a minha também não deslevantou. Abaixou, aqui, né? Contrário que levantou, não é deslevantou, abaixou. Então, um outro comentário. A minha dificuldade de entender foi... Você volta no slide anterior, por favor. Não, da questão que você fala, não, nesse não. Pensamento constante? Um pensamento constante de aceitação. Isso, está aqui. Isso. Uma ideia fixa. Você tem uma ideia fixa, por exemplo,
uma ideia de suicídio, uma ideia de ódio de alguém. Por exemplo, dentro do centro espírita, não são só amigos que estão reencontrando. Pelo contrário. Você imagina, lá no Maria Francisca nós temos padre, bispo, nós temos gente da Inquisição, nós temos pessoas que morreram nas mãos dessas pessoas. Então, olha para você ver que interessante. Então, não são espíritos, olha que interessante, são espíritos afins, porém com débito do passado. Foi o que o Calazans falou lá anteriormente. Agora, você imagina se manifestasse em todo mundo quem morreu e quem matou. O pau ia quebrar. Como é que você ia ter uma casa equilibrada? Então, é uma complexidade tão grande. Então, é por isso que a gente tem que ter realmente muito cuidado, sabe? Muito cuidado e muita vigilância. Mais alguma pergunta? Algum comentário? Não, só obrigada pela explicação de vocês aí. Bem, agora passamos para o item 4, né? Átomos e espíritos. Para entendermos com mais segurança o problema da compensação vibratória na produção da corrente elétrica e, de outro modo, da corrente mental, lembremos-nos de que, conforme a lei de Coulomb, as cargas de sinal contrário ou de força centrípeta atraem-se, contrabalançando-se essa atração com a repulsão por elas experimentadas, ante as cargas de sinal igual ou de força centrífuga. Está nessa primeira figura, na primeira figura abaixo que eu coloquei aí, né? Representando, né, sinais iguais, está havendo a repulsão, né, e os sinais diferentes havendo atração, né? A harmonia eletromecânica do sistema atômico se verifica toda vez que se encontre neutro, ou mais propriamente, quando as unidades positivas ou unidades do núcleo são em número idêntico ao das negativas, ou aquelas de que se constituem os elétrons, né? Estabilidade essa que decorre dos princípios de gravitação das linhas do microcosmos, né? Então, o André Luiz explica a sintonia mental ou a compensação, né? Equilíbrio vibratório entre os espíritos, fazendo analogia entre a corrente elétrica material, né? Tratando-se da produção de corrente elétrica e, de certa forma, da corrente mental, as cargas de sinal contrário ou de força centrípeta, né? Aceleração orientada para o centro, atraem-se, equilibrando com a repulsão ante as cargas de sinal igual ou força centrífuga que tende a afastar do centro, né? E com relação, então, a carga elétrica pode ser classificada como positivo e negativo, tendo como diferença, então, esse sinal sinal algébrico, né, de mais e menos, que, por convenção, é estabelecido que a carga elétrica do elétron seja representada como negativa e a carga elétrica do próton como positiva, assim havendo a mútua atração como representado, né, na figura abaixo que eu tinha colocado aí, né? Com relação à lei de Coulomb, né, de acordo com o Sistema Internacional de Unidade, né, a unidade de medida da carga elétrica é de Coulomb, em atributo ao físico Charles Coulomb, que viveu entre 1736 e 1806, responsável pela formulação da lei de Coulomb, né, que calcula a força elétrica entre as cargas elétricas. Bem, isso a parte da física, né? E aí agora o André Luiz traz para a gente, colocando nessa relação, né, nessa analogia com as correntes de material mental, né, de matéria mental. Diz ele, entendendo-se que os mesmos princípios predominam para as correntes de matéria mental, atração e repulsão, né? Embora as modalidades outras de sustentação e manifestação, somos induzidos a asseverar, por analogia, que existe capacidade de afinização entre um espírito e outro, quando a ação de plasmagem, né, ou moldagem e projeção da matéria mental na entidade comunicante for mais ou menos igual à ação de receptividade
e expressão na personalidade mediúnica. Então, no slide anterior, falou lá sobre compensação vibratória, né? E aí, que podemos entender por essas vibrações compensadas, né? Aí eu peguei o auxílio lá nos domínios da mediunidade, no capítulo 1, quando é colocado: se o desencarnado for o sábio a comunicar-se com o Hotentote encarnado, não conseguirá ele facultar-lhe cooperação imediata, salvo no trabalho embrionário, em que se lhe situam os interesses mentais, como, por exemplo, o auxílio a um rebanho ou a cura dos males do corpo denso. Claro que, por isso, o Hotentote não se sentiria feliz na companhia do sábio, e o sábio não demoraria com o Hotentote por causa desse alimento quase imponderável a que podemos chamar vibrações compensadas, né? Quer dizer, vibrações equilibradas. Não há equilíbrio, né? Estão sem essa afinidade, sem a sintonia. Então, tratando-se dessa compensação vibratória, né, em termos de mediunidade, onde a ação mental de um espírito e a recepção por parte de um médium, André Luiz lembra que os mesmos princípios também, né, predominam com as correntes da matéria mental, né? Aliás, o instrutor Albério, nos mesmos livros, né, nos domínios da mediunidade, ele coloca: Eu acho que deu uma travada aí. Vocês estão escutando ele, não? Não, eu não escuto também, não. Acho que travou. As árvores oferecem maior produtividade se colocada entre árvores da mesma espécie. Ô, Calazans, deu uma falha na transmissão, e então nós perdemos um pedacinho aí do que você falou. Repete, por favor, essa última parte, porque ficou travado e a gente não escutou o que você falou. Tá mudo. O seu áudio não está saindo. Pronto. Tá ok agora? Tá ok. Repete também o último trecho do que você falou. Do instrutor Albério, né? Dos domínios da mediunidade? É isso? Ou antes? Vou falar o nome. Do Albério. Você começou a falar do Albério e aí a gente não escutou mais. Ah, entendi. Então, o instrutor Albério, nos domínios da mediunidade, ele coloca o seguinte: é da lei, explicou ele, que nossas maiores alegrias sejam recolhidas ao contato daqueles que, em nos compreendendo, permutam conosco valores mentais de qualidades idênticas aos nossos, assim como as árvores oferecem maior produtividade se colocadas entre árvores da mesma espécie, com as quais trocam seus princípios germinativos. Então, estou falando da diferença, né, evolutiva entre um e outro. É uma dificuldade mesmo nesse equilíbrio, né, para essa afinização entre um espírito e o outro. A seguir, no 24, dá uma compreensão melhor sobre esse assunto, né? Aí eu peguei também uma outra afirmação de Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, quando ele fala dessa diferenciação, né? Dessa capacidade de afinização entre o espírito e o outro. Lá ele diz: os espíritos dispõem de recursos para reduzir ou elevar o tom vibratório da seguinte forma, para que haja um equilíbrio e aí sim poder ocorrer a comunicação, né? Então, letra A pode ser: para reduzir o seu próprio padrão vibratório, o espírito superior impregna-se da matéria sutil colhida no próprio ambiente. E para elevar o tom vibratório do médium, o espírito encontrará na própria concentração ou transe daquele, né, os meios de ativar as vibrações. Então, é um recurso que pode ser utilizado, né, para que haja essa afinidade, né, essa capacidade de afinização. Calazans, né? A prova disso é que nas reuniões mediúnicas você pode observar que 99,9% dos médiuns, todas as vezes que a comunicação vai se dar, ele tem reações, principalmente quando é com o espírito em necessidade. Ele tem reações elétricas. Tanto é que ele tem uma tensão
O médium começa a se tensionar. Por quê? Porque o corpo está reagindo contrário às energias do espírito comunicante. Mesmo que haja uma triangulação ali com a presença da espiritualidade e tudo mais, mas o próprio corpo está reagindo contrário. Por quê? Porque as energias que estão chegando para ele, e ele está num processo de consciência plena, elas são inaceitáveis. Por quê? Porque elas não coadulam com a energia do que ele vive no corpo dele naquele momento. Então, o que acontece? Ele começa a ficar tenso, tem médico que dá sudorese, tem médico que começa a abrir boca. Então, acontece uma série de coisas nesse processo da comunicação. E a resposta é isso que você falou aí. Obrigado, Sérgio. O Martins Peralta prossegue também nesse comentário, né? Quando ele fala que a reciprocidade vibratória, né, ergue uma ponte entre a nossa e a mente dos desencarnados. Então, quando deixar de existir essa compensação, esse equilíbrio vibratório, né, em virtude do esclarecimento nosso ou do desencarnado, a quem muitas vezes, e ele fala, né, impropriamente denominamos de perseguidor, né, haverá, então, o despejo do hóspede, né, inoportuno, quer dizer, ele se afasta, né, à maneira do senhorio que manda embora o inquilino que lhe não pagou os aluguéis combinados. Então, despejado o espírito, esse espírito irá em busca de outra casa mental, se as bênçãos do esclarecimento não repercutirem no seu interior, né? Se ele não foi, não buscou, né, a sua transformação, o entendimento maior, se ele continua vibrando naquela mesma sintonia, vai procurar outros, né, que vibram na mesma situação. E até ele coloca um exemplo, né, desse processo. Ele diz o seguinte: figuremos um ferro elétrico, né, de passar roupa. Quando desejamos que o ferro se aqueça, que a temperatura se eleve, ligamos o fio condutor da eletricidade, né, à respectiva tomada. Concluída a tarefa, desligamos o fio e o ferro vai perdendo calor e volta à temperatura normal. Então, o ferro de engomar, diz o Martins Peralta, somos nós, né? A eletricidade é a projeção mental do desencarnado. O fio condutor são as duas mentes irmanadas, vinculadas, justapostas, né? Então, raciocinando dessa forma, somos compelidos a crer que o estudo e a meditação serão forças valiosas, né, no processo da nossa renovação espiritual, né, e compreensão melhor de todo esse processo que ocorre durante as comunicações. Então, ao médium, né, cabe o papel de intérprete do pensamento do espírito. E uma das causas principais desse problema, então, é a falta de afinidade entre o médium e o espírito, que se caracteriza, né, do ponto de vista vibratório, por divergências constitucionais que dificultam as ligações fluídicas, né, indispensáveis para que o fenômeno se processe com naturalidade. Então, se a gente quiser ver maior detalhes sobre isso, aí está no Livro dos Médiuns, no capítulo 19, item 233, né, que vai falar mais sobre isso. Então, a simpatia de que falam os espíritos não é resultado somente de afinidades psicológicas, né, e afetivas, né, mas de peculiaridade da organização do perispírito, né, perispiritual, que determina a sintonia vibratória, né, a capacidade de afinização, como foi colocado no texto aí do André Luiz, né? Então, o pensamento desencarnado, mal sintonizado pelo médium, apaga-se totalmente em sua mente, despertando ideias correlatas, né? Algum comentário? Bem, então o próximo item é forças eletromotrizes de força mediúnica. É colocado por André Luiz, né? Compreendemos que, se dispomos em toda parte de fontes de força eletromotriz, mediante a sábia distribuição das cargas elétricas, encontrando-as a cada passo na extensão da indústria e do progresso, temos igualmente variados mananciais de força mediúnica, mediante a permuta harmoniosa, consciente ou inconsciente, dos princípios ou correntes mentais, sendo possível observá-los em nosso caminho,
alimentando grandes iniciativas de socorro às necessidades humanas de expansão cultural. Então, usinas diversas espalham-se na paisagem terrestre, né, alentando sistemas de luz e força na criação de conforto e da atividade, em cidades e vilarejos, campos e estâncias. E associações mediúnicas de várias espécies se multiplicam nos quadros morais do mundo, nutrindo as instituições maiores ou menores da religião e da ciência, da filosofia e da educação, da arte, do trabalho, do consolo e da caridade, impulsionando a evolução da espiritualidade no plano físico, né? Então, ambas as forças, né, as forças de eletromotriz, né, e as forças mediúnicas, né, podem resultar e resultam, né, benefícios para a humanidade. A força eletromotriz é empregada na indústria e no progresso em geral. E a força mediúnica, né, existem forças eletromotrizes também, que nós podemos encontrar essa força mediúnica expressada, né, como ele colocou ali, de modo consciente ou inconsciente, através da troca dessas correntes mentais. Desse modo, né, assim como a luz e a força existem para proporcionar ao homem conforto e possibilitar suas atividades, né, no nosso dia a dia, e a força mediúnica também espalha-se pela Terra através dos médios para servir de instrumento à evolução dos espíritos vinculados a esse planeta, né? Seja gerando grandes bênçãos de socorro às necessidades humanas, ou seja, ofertando a expansão cultural. Então, há uma intensa interação, né, do mundo espiritual com o mundo físico, né, em todas as atividades humanas, né? Um artista, por exemplo, que vai pintar um quadro, ele quase sempre, na inspiração dele de escolher a paisagem, fazer a pintura, muitas vezes ele tem a colaboração de espíritos, artistas, que o ajudam, né? Um escritor que vai escrever um determinado texto, né, um determinado livro, seja para o bem e também, né, felizmente, para o mal, ele vai ter a participação de espíritos de mesmo teor, ajudando ele naquela escrita, né? Então, por esse exemplo, né, se ele vai escrever uma coisa que é benéfica, esse escritor, cuidadoso, né, em escrever coisas construtivas, ele tem um amparo desses espíritos bondosos, né, que o ajudam nesse trabalho no dia a dia, né? O indivíduo que escreve para os jornais e gosta de escrever, por exemplo, fofoca, né, vai ter o quê? Um espírito fofoqueiro, na mesmo teor, né, ajudando a fazer isso. Então, é questão vibracional. Então, ele está ali captando e está repassando. Mas é porque é o que está, como eu falei anteriormente, lá no Ação e Reação, o desejo central nosso aqui, o que está dentro de nós, o que predomina, quais as nossas tendências, né? A gente cita muito, Calazans, é o Boccaccio. Boccaccio era um escritor brasileiro, né? Acho que ele era brasileiro mesmo. E o Boccaccio, depois que ele desencarnou, ele tentou mudar, porque ele só escrevia merda, né? E depois que ele desencarnou, ele tentou fazer um trabalho trazendo mensagens do mundo espiritual para cá. E não teve nenhum médium que quis dar passividade para ele, porque pensou, mas pera isso. E o mundo espiritual exigia que ele assinava a Boccaccio, né? Porque ele estava então, em todas as atividades humanas, né, tem uma interação, né? Como eu falei anteriormente, com o mundo espiritual, como está constante na questão 459 do Livro dos Espíritos, né? Que até anteriormente o Vicente até já tinha mencionado, né? Que os espíritos influem, né, influem continente nos fenômenos da nossa vida, né? E então esse intercâmbio constante, né? Então, nessa atuação. Agora, se nós quisermos ser dirigidos por criaturas nobres, né, por espíritos do bem, basta ajustarmos a nossa vida a uma vida digna e nobre, né? Apesar de todas as lutas, nós somos espíritos imperfeitos, não tem nenhum anjo aqui, né? Mas a gente tem que fazer nesse esforço de melhoria, e o que vai contar mesmo é o esforço nosso para a melhoria, né?
no nosso retorno ao plano espiritual, o que nós fizemos né, de trabalho em prol disso, a gente vai ter essa ajuda. Se a gente está com esse propósito de melhoria, né, a gente vai ter essa ajuda. E por isso é o cuidado, né, com a vigilância, né, conhece a ti mesmo, verificar, né, quais os pensamentos que predominam, né, os pensamentos e sentimentos que predominam no nosso dia a dia. A gente pode ter esse retrato, né, de qual está sendo a nossa companhia, né? Tem aquela frase, diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és, mas para nós diga o que pensas, eu direi quem está te acompanhando, né? Então, é o cuidado que tem que ter. Algum comentário? Bem, então passamos agora para o item 6, que é fontes de fraco teor. André Luiz coloca que possuímos ainda aquelas fontes de força elétrica dotadas de fraco teor nos processos não industriais em que obtemos a eletrização por atrito ou por contato ou a indução eletrostática e os efeitos diversos. Eu vou explicar o que eu simbolizei embaixo aí nos desenhos. Agora, o que é eletrização, né? Eletrização é o processo de tornar um corpo eletricamente neutro em um corpo eletricamente carregado, né? Corpos neutros são aqueles que apresentam a mesma quantidade de prótons e elétrons. E aí ele fala aqui desse processo, né, de transformar esse corpo neutro, né? Na eletrização por atrito, atritamos dois corpos neutros de diferentes materiais que os transformamos em corpos carregados de mesma carga elétrica e sinais opostos. Então, está nessa primeira figura aí, que tem a seda e o vidro, né? Dois nêutrons, atritamos, né? Um material vai ficar, o vidro vai ficar com a carga positiva e a seda com carga negativa, né? E aí, se a gente passa, né? Até na questão também, um outro exemplo é o pente também, né? Se a gente fazer esse movimento com o pente também, e depois a gente passar no nosso cabelo, há aquela, né, atração ali, porque o pente que estava neutro ficou eletrizado, né? A eletrização por contato é essa segunda figura aqui que está sendo apresentada, né? É caracterizado pelo contato entre dois corpos, sendo obrigatoriamente um deles eletricamente carregado, né? Excesso ou falta de elétrons. Então, aqui está a apresentação condizente em contatos, né? Nesse processo, teremos a passagem de elétron entre esses corpos, até que estejam com a mesma carga e, portanto, se repelem e tendendo a se afastar entre si. Então, no início aqui, está um neutro e outro com carga negativa. Teve contato, os dois ficam com cargas, e aí há a repulsão, ao afastamento dos dois. No mesmo processo também, se essa carga, tanto pode ser negativa, carga positiva ou carga negativa ou carga positiva, né? Aproximou-se, aí os dois ficam com o mesmo tipo de carga e há a repulsão. Então, como tem as usinas que produzem grandes energias, né? Aqui está mostrando essas de baixo teor, né? Está produzindo também energia, né? Mas de fraco teor. E o outro processo é o processo por indução eletrostática. O processo de eletrização por indução é caracterizado pela mesma, né, aproximação entre um corpo neutro, induzido, e um corpo carregado, indutor, né? Então, aproxima, aí depois liga alterra, né? Aí, nesse processo de ligar alterra, os dois, esse corpo fica com a carga, fica com carga elétrica, né? Então, nesse processo, tem uma transformação do corpo neutro em um corpo carregado, já que, ao aproximar do corpo carregado, as cargas elétricas do corpo neutro serão polarizadas, e assim as cargas elétricas
de mesmos sinais, né, do corpo carregado se aproximarão e as cargas elétricas de sinais diferentes se afastarão. Ligando a Terra, como eu expliquei, né, elas se afastarão. Aí a aproximação do corpo induzido ao corpo indutor, né, essa conexão é feita através essa aproximação, né? Então, ao comunicar, ao ligar esse corpo à Terra, né, essa carga passa para a Terra. Bem, aí explicando essas três situações de eletrização. Para que, né, ele continua, possuímos ainda aquelas fontes de força elétrica dotadas de fraco teor nos processos não industriais, é o que eu disse, né? E os efeitos diversos, tais como o efeito piezoelétrico, vulgarmente empregado na construção de microfones e alto-falantes, peças destinadas à reprodução do som e ao controle de frequência de radiofonia, né? Radiotecnia. Então, aqui, o que é isso? O efeito piezoelétrico, que é a capacidade de certos materiais de gerar uma carga elétrica quando submetido a esforços mecânicos de estresse. Quando uma corrente elétrica passa por um material piezoelétrico, ele se expande, se contrai, gerando ondas sonoras. Então, aqui tem um cristal, há uma pressão, e nessa pressão é produzido o quê? Essa carga. E um belo exemplo disso aí, eu coloquei aqui, é o isqueiro nosso, né? O isqueiro que a gente usa no dia a dia, usa esse processo, né? Não sei se está dando, porque o desenho está pequeno aí, né? Se dá para ver bem, né? Então, apertando aqui, pressionando esse elemento piezoelétrico, né? Ele vai produzir depois a chama lá, porque tem um gás aqui, né, em contato com o gás, faz as comutações e provoca a chama. Então, esse efeito piezoelétrico é um exemplo desse aí do nosso dia a dia. Então, há outros exemplos também, né? Também é usado, por exemplo, em alto-falantes, né? Lá também usam um cristal de cerâmica, né, que vibre quando expulsa uma corrente elétrica, né, e essas vibrações criam ondas sonoras que são amplificadas para produzir um som audível. É outro exemplo de efeitos diversos, né, dessas fontes de fraco teor. E vai falar também do efeito termoelétrico, né, utilizado na formação dos pirômetros elétricos que facultam a aferição das temperaturas elevadas. Então, aqui, o que é efeito termoelétrico? É a conversão de energia térmica em energia elétrica e vice-versa. Então, aqui nós temos um tipo, né, que eu coloquei dessa conversão de energia térmica, né, que é essa usina termoelétrica, né, onde tem caldeiras aqui que aquece e vai produzir essa energia, né? E o vice-versa no dia a dia, né? Quando, por exemplo, um exemplo aqui, o chuveiro e o ferro elétrico, que é essa transformação dessa energia elétrica em energia térmica, né? Aquecendo. Então, é uma maneira de produzir essa energia. E o pirômetro elétrico é um aparelho que mede o calor irradiado por objetos sem necessidade de contato com o mesmo. Com ele é possível medir grandes variações de temperatura entre menos 200 a 1.200 graus centígrados. Então, ele está explicando aqui, né, outro exemplo de energias, né, fontes de fraco teor. O último é o efeito fotoelétrico, né, que consiste na ejeção de elétrons da superfície de algum material iluminado que é exposto a uma fonte luminosa de certa frequência. E aqui um belo exemplo disso aí para a gente, aí, um exemplo, né, do nosso dia a dia aí, são essas células fotoelétricas aí que a gente utiliza, né, nos painéis solares, né, a energia solar fazendo essa transferência, né, aproveitando a ejeção, porque aqui a luz bate nessa parte da superfície metálica, né, e isso impulsiona os elétrons, né, expulsa os elétrons que estão
nessa placa aqui. Aí, fazendo as ligações, vai gerar o quê? A energia. Então, esse aí é na parte da ciência explicando com relação a essas energias de fraco teor. Daí ele coloca para nós também com relação à mediunidade, né? Em analogia de circunstâncias, assinalamos em todos os lugares os mananciais de força mediúnica que se expressam por mais fraco teor nos processos não ostensivos de ação do ponto de vista da evidência pública, pelos quais servidores abnegados do bem conseguem. Então, também tem essa força motriz, né? Também. Porque há aqueles médios bem ostensivos, né? Que são evidentes, mas há aqueles... Todos nós somos, nesse sentido, médios, né? Porque nós temos algo a fazer utilizando, né, esse intercâmbio, auxiliando no auxílio, né? Para aqueles que estão nesse estado de ajuda, né? Para a nossa prática no bem, né? E aí ele coloca, primeiro, a restauração moral desse ou daquele companheiro rebelde. É um manancial de força mediúnica que nós estamos usando. E muitas vezes a gente vem, né, até pela intuição, né, vem, e pelo estudo também. Aliás, o Kardec recomendou, né? Os espíritos, amai-vos e instruí-vos. Então, a instrução, tendo conhecimento, ajuda o quê? Também a gente praticar esse amor com qualidade, né? A fazer o bem com qualidade. Então, a restauração moral desse ou daquele companheiro é um manancial de força mediúnica. Baixo teor, mas é. E é importante, né? Como também a cura de certo número de almas doentes, a repetição de avisos edificantes, a assistência especializada a múltiplos tipos de sofrimento, ou a condução enobrecedora do grupo familiar que se devota. Então, a atuação mediúnica nossa não está só na reunião mediúnica, nem na casa mediúnica, não. É no nosso dia a dia, na nossa sociedade, no nosso convívio com as pessoas, onde a gente pode ser instrumento, né? Instrumento do Cristo, instrumento de Deus, em auxílio a essas pessoas. Mas a gente tem que estar, né, bem evangelizado, né, buscar esse aprimoramento moral para a gente ser esse trabalhador, né? Não vai ser aquele médio de destaque, como tem muitos, né? Um Chico, um Divaldo, um Raul Teixeira e outros, né? Não vou citar, né? Vou colocar só. Mas a gente pode ser no dia a dia ser esse detentor dessa força mediúnica que atuar no bem. É o que ele coloca para a gente aqui. E prosseguindo. Em todas as atividades mediúnicas, porém, nas quais a mente demande a construção do bem, sejam elas de grande porte ou de singela apresentação, a importância do trabalho a realizar e a luz da vida superior são sempre as mesmas, possibilitando ao espírito a faculdade de falar ao espírito na obra incessante de aperfeiçoamento e sublimação. Então, ele fecha esse capítulo, né, mostrando da responsabilidade nossa, porque a gente, mas é só um médio ostensivo. Não, todos nós somos trabalhadores do Cristo. Todos nós podemos, tendo toda essa informação, todo esse conhecimento que estamos adquirindo, repassar isto, né? Auxiliar para o aprimoramento. Primeiramente nosso, né? Tem que ter essas condições. Então, lá está no atendimento fraterno, está no dia a dia, no trabalho, aparece alguém que está aflito. Olha ali, nós atuamos como médiuns, né? Olha ali, porque muitas vezes a pessoa fez uma prece pedindo ajuda, não tem como o espírito manifestar, né? Quem vai ser um instrumento? Nós. Nós, seres humanos, somos esse Somos instrumentos e veículos. Instrumento, né? Melhor. Esse instrumento, né? Esse instrumento, esse operador, esse servidor. Né? É lembrar a fala de Jesus, né? Estamos aqui não para ser servido, mas para servir. E a frente de trabalho para servir é ampla. Não tem como a gente dar desculpa. A gente não pode mais alegar desconhecimento disso, né? Nós que estamos na doutrina. E coloquei aqui uma citação, gosto muito de Emmanuel, né? Uma citação de Emmanuel em Obreiros Atentos, em que ele coloca:
e respeitando cada tarefeiro do progresso e da ordem, da luz e do bem, no lugar que ele é próprio, persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina, atencioso para com as lições da verdade e aplicado às boas obras de que se sente encarregado pelos poderes superiores da terra. Caracterizando-se por semelhante atitude, o colaborador do Cristo, seja estadista ou varredor, está integrado com o dever que lhe cabe, na posição de agir e servir, tão naturalmente quanto comunga com o oxigênio no ato de respirar. Eu agradeço pela oportunidade de participar desse estudo. Nós é que agradecemos, Calazam. Foi muito, muito tranquilo de entender todo o estudo. E é um estudo difícil, denso, né? Vamos dizer assim, para a gente que não está acostumado. Mas foi muito tranquilo. Gostei muito. Parabéns. Então, finalizamos, né? Pode falar, Vicente. Aí agora já tem que... eu queria voltar com a Isabel para falar sobre circuito elétrico e circuito mediúnico, porque ela entrou nesse assunto anteriormente lá, e hoje, inclusive, ela até citou aí sobre a interpretação dela, e eu acho que seria importante ela também voltar nesse estudo aí. Ok. Tá? Eu não entendi. Nós vamos, a Isabel vai fazer o próximo estudo, é isso? O próximo é Isabel. Ah, tá. Entendi. Tá? Vai ser o sexto, né? Circuito elétrico e circuito mediúnico. Perfeito. Combinado, então. Eu vou pedir, então, o Lucas para fazer a prece final para a gente. Lucas. Querido Mestre Jesus, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez, realizando esse estudo tão edificante, que eleva não só o nosso intelecto, mas também a nossa alma. Agradecemos, Jesus, por todas as oportunidades que temos na nossa caminhada, que nós possamos saber fazer um bom uso delas. Que os conhecimentos aqui adquiridos e emanados possam integrar cada vez mais a nossa vivência e que nós possamos fazer um bom uso deles, entendendo que mediunidade é muito mais, é muito maior do que tudo aquilo que nós pensamos que ela verdadeiramente é. Obrigado, Jesus, mais uma vez. E assim seja. Desculpa aí, viu? Que assim seja. Gente, obrigada. Boa noite, obrigada pela oportunidade. Boa noite a todos. Obrigada, Calazans. Boa semana para todo mundo aí. Obrigado, pessoal. Um início de semana abençoado a todos. Falou. Tchau, tchau. Boa noite aí.